Por mais que o Nietzsche seja um grande crítico dele, não tem como não dar toda a reverência para o grande Sócrates, né? Ele é um divisor de águas, né? Ele não foi, ele é um divisor de águas, né? A filosofia se divide, portanto, antes e depois de Sócrates. Até Sócrates, né, no período anterior a ele, os filósofos pré-socráticos se preocupavam basicamente com o quê? Em explicar os fenômenos naturais de uma forma racional, ou seja, foi a superação do mitos pelo logos, né, o discurso racional, e depois, basicamente, por encontrar o elemento primordial, né, que compunha todos os outros elementos da natureza, todas as outras coisas da natureza, os outros seres, ou entes, no caso. E, além disso, né, vamos ter também aquela discussão de Parmênides e Heráclito na discussão sobre a mutabilidade do ser. Né, se o ser ele era mutável, como pensava Heráclito, ou imutável, como pensava Parmênides. Mas Sócrates vai ter a grande relevância de introduzir na filosofia, primeiro, né, de cunhar a própria expressão filosofia. Né? Platão vai afirmar que foi Sócrates que cunhou essa expressão justamente por querer se distanciar dos chamados sofistas. Atentem aqui. Quem eram os sofistas? Né? Bem, os sofistas eram aqueles professores que iam de cidade-estado em cidade-estado, ensinando diversas questões, incluindo oratória e retórica, que eram muito importantes desde que Atenas se tornou uma cidade-estado onde a democracia era a grande forma de governo. Então não mais se vencer pela força física, mas pela força do diálogo. Então a oratória e retórica era muito importante. E Sócrates queria se distanciar dos sofistas porque ele dizia, olha, eu não sou um professor, eu sou um amigo do saber, um filósofo. O meu trabalho é parecido com o da minha mãe. Minha mãe é parteira. Eu também sou uma espécie de parteiro. Só que eu não vou ajudar as mulheres a parirem crianças. Eu ajudo pessoas a parirem ideias. Essa seria a grande função de Sócrates. E é claro, né, ele é uma figura quase que mitológica, porque, primeiro, ele nada escreveu. Então, tudo que nós sabemos por intermédio de outro que escreveu sobre ele. Vamos ver, então, por exemplo, Platão, que descreve Sócrates como o grande mestre. Aliás, depois clique aqui por cima, que vai aparecer, ou por baixo, vai aparecer o link para assistir também o vídeo sobre Platão, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas, então, o Sócrates de Platão era o grande gênio, era o grande mentor, o grande professor, um ser muito acima da média. Não à toa que Sócrates vai ser colocado, segundo Platão, como o homem mais sábio da Terra, quando o oráculo de Delfos, que era o oráculo do deus Apolo, do deus da sabedoria, vai dizer que Sócrates é o homem mais sábio da face da Terra, e Sócrates vai dizer, mas como? Eu só sei que nada sei. E aí o oráculo vai dizer, por isso, tu és o homem mais sábio da face da Terra, porque conhece a tua ignorância diante de nós, deuses. Então esse era o Sócrates de Platão. O Sócrates de Xenofonte, um amigo de Sócrates, mas meio contemporâneo, mas também um discípulo de Sócrates, o colocava também como um grande sábio, mas um sábio, digamos, mais pacífico. O Sócrates de Platão é o Sócrates da alegoria da caverna, aquele que descobre a verdade, aquele que foge da caverna, descobre a verdade e retorna à caverna para ensinar aos demais sobre o que ele viu, sobre a verdade. Então, é um Sócrates que é forte e violento nas coisas que acredita, irônico, sarcástico muitas das vezes, onde angariava muitos adoradores, mas outros que o detestavam quando eram humilhados em praça pública através da maiêutica, de perguntas e respostas que Sócrates fazia. E outro que também mencionou sobre Sócrates foi Aristófanes, um escritor de comédias, basicamente, principalmente comédias no mundo grego, e que em algumas dessas comédias, especialmente nas nuvens, vai colocar Sócrates como um enganador, como um embusteiro, como um bufão. E por fim vamos ter Aristóteles. A diferença de Aristóteles para os outros três, né, Platão, Xenofonte e Aristófanes, é que Aristóteles não conheceu Sócrates.
Portanto, tudo que ele sabe, obviamente, veio ou de Platão ou do que ele ouviu de pessoas que conviveram com Sócrates. Mas, de uma forma ou de outra, hoje é praticamente pacífico que ele realmente existiu. Não se tem mais grandes dúvidas da existência de Sócrates, algo que existiu no passado. Muitos afirmavam que Sócrates talvez tivesse sido um personagem que foi criado por Platão. Mas hoje não mais. Hoje já se acredita sim que ele existiu. E foi um cara muito incrível, porque ele não apenas falou filosofia, ele não só filosofou, ele viveu a filosofia. E ele viveu de uma forma muito forte, né? Não só na sua vida diária, como no momento mais drástico, mais duro de sua vida, né? Sócrates, aliás, está aqui. Você deve estar vendo aqui, ó, bem aqui, ele aqui, nessa imagem que eu tinha a oportunidade de comprar. Lá no bar de Placa, em Atenas, quando eu estive. Mas então Sócrates ele vai ser acusado de estar corrompendo a juventude ateniense e de estar profanando, né, os deuses, de não estar os valorizando, enfim. Ele faz a sua defesa, porque ele não quis que ninguém fizesse a sua defesa. Na época ainda não existiam advogados, mas naquele momento já existiam os chamados logógrafos, que faziam as defesas dos acusados nos tribunais. Sócrates não quis, porque ele disse: o logógrafo vai querer de qualquer forma me absolver, e eu não quero isso. Eu não vou mentir. Faz uma defesa belíssima, é um dos diálogos platônicos, né? A apologia a Sócrates, ou da defesa, não dá certo, ele é condenado. Depois conseguem a chave para que Sócrates fugisse com a sua família para o exílio, e ele diz que prefere morrer em Atenas como Sócrates do que ir para o exílio fugindo, negando o que ele acreditava e viver o resto de suas vidas como não Sócrates. Portanto, podemos concordar ou não com o pensamento socrático, mas de forma indelével ele foi um dos grandes, um dos maiores personagens da filosofia em todos os tempos. Conhecer filosofia é conhecer um pouco da sua história, um pouco do seu pensamento, um pouco da vida desse grande homem que foi Sócrates e das suas ideias que até hoje continuam sendo tão relevantes e que, junto com Platão e Aristóteles, podemos dizer assim, os três, formaram a forma de pensar nossa ocidental. Então, quem gosta de filosofia tem que ler um pouco e estudar um pouco sobre o pensamento e a vida de Sócrates. Muito obrigado. Se você gostou, clica no sininho e nos siga aqui no Hipojur. Um grande abraço e até a próxima.